Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 12 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será feita pela nossa irmã Odila. Logo depois, a nossa irmã Arami terá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Querida Mãe Santíssima, nós te pedimos a tua bênção para este momento de estudo, onde rogamos a teu Filho amado Jesus, que também nos auxilia, para que consigamos nos unir com os pensamentos, os sentimentos, dos ensinamentos que já temos recebido e que nos esforçamos para concretizá-lo no dia a dia. Sabemos, Senhor Jesus, que Tu nos chamas para que realizemos dentro de nós, a cada dia, a obediência da lei de nosso Pai Celestial, que está conosco, mas que por descuido nosso nos afastamos. O Teu amor é tão imenso para com todos nós, que Tu nos chama novamente para uma nova vida. A vida de esperança de dias melhores e de conquistas morais. Rogamos aos amigos espirituais responsáveis por esta tarefa que nos auxiliem no entendimento do estudo que vamos receber. Que a nossa irmã Conceição receba a tua inspiração para passar para nós os teus ensinamentos e que aprendamos a valorizar essas grandes oportunidades de aprender a trabalhar o mundo íntimo e a viver neste mundo, renovando as nossas atitudes. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Em nosso último estudo, ainda o irmão João, falando das reencarnações, falando que eles iam passar por uma reencarnação de dor, mas é uma dor educadora, né, que corrigirá as anomalias que eles mesmos fizeram ao desobedecerem à lei. Porque aí ele diz que Deus é misericórdia infinita. E eles continuaram pelas galerias e antecâmeras, vendo como estavam os que estão no manicômio, e eles viram a distribuição, os médicos trabalhando, a distribuição de eflúvios minorativos, ou seja, que eles sempre estão sendo cuidados. Os melhores médicos, os que têm mais capacidade, são designados para os que estão no manicômio. E eles estavam, né? Claro que eles seriam, como ele diz, os futuros paralíticos, os enfermos de nascença, os cegos, e outra coisa que eles choravam ininterruptamente. E o médico que chegou lá fez o convite, paramos na hora que fizeram o convite para a prece, onde acontece nesse local. Ainda estamos no manicômio. Então vamos lá. O jovem obreiro, o jovem trabalhador, sincero, humilde, no seu imensurável esforço pela caridade, não enxergava naqueles réprobos, feios e repulsivos a quem servia, o indivíduo maculado pelos erros vergonhosos,
nem a configuração astral, que é o perispírito, execrável, do que fora um homem dissoluto, que dispersara a faculdade nobre dos sentidos no domínio dos gozos impuros. Porque lembra que nesse espaço que nós estamos, são os suicidas, que ele chama de indireto. São aqueles que acabaram adoecendo o corpo pelos excessos, pelos prazeres, né? E ele cita muito a dependência química como um todo, os alcoólatras, né? O que ele via e piedosamente amava, desejando servir e engrandecer, eram irmãos menores do que ele, os quais mandava o dever fossem ajudados pelos mais velhos a galgar as escarpas do progresso. Eram almas destinadas à glorificação da luz, que necessitavam orientar-se na longa estrada em que realizaria o espinhoso trajeto de ascensão para o foco sublime, gerador da vida. É por isso que ele está aí nesse trabalho, por conta dessa capacidade de amar. Solicitou novamente o doutor de Coimbra, a quem interessavam muito vivamente as alusões ao assunto melindroso de um renascimento na Terra, porque lhe afligiam incessantemente a consciência fortes intuições quanto ao dever urgentíssimo, pendente do seu caso, de nova permanência no corpo de homem, a fim de se desobrigar, por meio da expiação, do crime na pessoa em defesa daquela a quem amara. Quem vai falar é o Sobral. Lembrando que o Mário Sobral foi o que matou a Eulina enforcada. Poderemos ser informados das demarches ou providências também relativas a esses companheiros para o notável acontecimento de volta ao corpo material? Satisfez o amável guia. Como é o nome do guia? Irmão João. Irmão João. Sim, meu jovem amigo. Será possível e até indispensável pô-los a par dos trabalhos gerais acerca desse importante assunto que tão de perto interessa a todos vós. Todavia, não é esta repartição que compete esclarecimentos mais amplos, visto existir em nosso Instituto o departamento autorizado aos serviços gerais do retorno às existências corporais. Certamente visitá-lo-eis ainda. Será possível e até indispensável, ou seja, calma que você vai ter essa aula, você vai conhecer esse espaço e não é agora, né? Mas que vai ser necessário, vai, porque afinal de contas, todos terão que reencarnar, né? Nesse departamento, vereis que sobressaem pela sua invulgar importância os laboratórios onde se concertam planos para o melindroso certame, onde são preparados os desenhos e mapas para os futuros corpos a serem habitados pelos delinquentes cuja tutela nos seja temporariamente confiada. Se este for suscetível de renascer com envoltório carnal deformado, ou adquirir enfermidade como a cegueira, por exemplo, na sequência da existência, ou ainda acidentar-se em seu decurso, tornando-se mutilado, o mapa que lhe seja destinado será traçado com as necessárias indicações, pois já sobre o seu organismo perispirítico existirá o sinal da futura deformidade física, porque o seu estado mental e vibratório, coagido pelos remorsos, imprimiu na poderosa sensibilidade daquela sutil organização a vontade de se tornar mutilado, cego, mudo, etc., etc. A fim de expiar o mal passado, como vem sucedendo convosco mesmo, caro irmão Sobral, que vos tende fortemente pressionado com o caso das próprias mãos. Deu uma dica aqui para ele, né? Qual que vai ser a encrenca, né? Então, ele fala assim, que existe esse departamento e que lá nesse departamento vai ser preparado o mapa, e esse mapa do futuro corpo. E a gente diz assim, esse corpo pode nascer deformado? Pode.
Esse corpo pode nascer perfeito, mas ao decorrer da sua existência aparecer uma enfermidade e ficar cego? Pode. Esse corpo pode nascer perfeito e ao decorrer da sua existência sofrer um acidente e ficar mutilado? Pode, né? Tudo isso foi observações que ele foi colocando aqui, resultado de um suicídio. Aí ele diz ainda: pois já sobre o seu organismo perispirítico existirá o sinal da futura deformidade física. O Chico até conta aquele caso de crianças, às vezes, que nasce bem, e às vezes uma queda, mas uma queda besta, deixa a criança tetraplégica, porque já vem no corpo perispiritual. O que nós temos que entender é que não existe um acaso. Mas isso também não quer dizer que eu tenho que largar de forma irresponsável meus filhos. Também não é assim. Mas é aquele, apesar de todo o cuidado, apesar de toda a atenção, isso pode acontecer. E ele diz que o sinal da futura deformidade física, porque o seu estado mental e vibratório, coagir é o quê? Você vai por livre e espontânea vontade? Não. Coagido pelos remorsos. Imprimiu na poderosa sensibilidade daquela sutil organização que é o perispírito a vontade de se tornar mutilado. E ele cita aqui o próprio Sobral. Para o Sobral, qual foi a imagem que ficou fixa na cabeça dele? As mãos no pescoço da Eulina. Então, na cabecinha dele, o que está fixado é as mãos. Então, as mãos são culpadas. Logo, ele quer se libertar das mãos, ele quer ficar sem as mãos, por um remorso, entende? Daí, uma próxima reencarnação, ele vai nascer sem as mãos. Ele mesmo já, em outra passagem, expressou que tem horas que ele tem a sensação que ele não está tem com as mãos, que não está mais com as mãos. Para te ver o que é o processo de remorso. Aí a gente pergunta, Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não. Ele criou uma lei. E essa lei foi desrespeitada. E nós estamos submetidos a essa lei. Porque quem é dono é Deus. Ele é Deus. Continua o mentor João. Necessariamente, a preparação de tais debuxos. Debuxo, gente, é representação gráfica, tá? Uma representação gráfica. Estará sempre a cargo de técnicos cônscios. Ou seja, cônscios cientes, tá, gente? Do alto encargo que lhes é conferido, o que indicará serem eles espíritos merecedores da plena confiança dos diretores desta colônia. E lembra que os suicidas, quando reencarnados, eles estão sob a proteção da própria colônia. E essa colônia é coordenada nada mais, nada menos pela nossa querida Mãe Santíssima, tá? A Legião dos Servos de Maria. Uma vez concluídos, serão encaminhados à direção dos gabinetes de análises, os quais realizarão os serviços comparativamente com as premências, ou seja, as urgências, né? expiatórias do interessado. E por que urgência? Porque o estado psíquico do suicida no mundo espiritual é muito doloroso, a gente já percebeu. E lembra que eles são chamados de réprobos, ou seja, eles foram aceitos no mundo espiritual, mas era o momento deles? Não era. Então, eles estão como se eles estivessem invadindo um espaço que não lhe cabe ainda. Então, por isso essa urgência no processo da reencarnação. Levantando a justiça dos méritos que tenha, curvando-se às injunções das desvantagens dos deméritos. Tudo concorde com as conclusões anteriormente feitas pela sessão de programação das recapitulações. Quanto seja possível para suavizar as penúrias das provações, será por lei concedido ao delinquente que voltar a renascer na terra. De outro lado, suas forças morais e suas capacidades de resistência serão igualmente balanceadas. Você vê o tanto de sofrimento. Alguém, porque gente, é assim, quando nós estamos com ideia suicida, nós já estamos com um adoecimento mental muito grande. E aí a pessoa vê, memória de um suicídio, vou ver esse estudo. Aí se pega aqui e diz assim, mas pô, eu vou lá pro hospital Servo de Maria,
Depois eu vou logo reencarnar, é bom que eu já começo logo. Porque quando você está adoecido da mente, a gente começa a pensar de forma mais absurda que você possa imaginar. Aí a gente para e diz assim, então eu vou logo cometer o suicídio. Eu vou logo para o outro lado. Vou ser amparado. Tem um sofrimento ali no início, mas depois eu vou ser amparado. Não é assim, gente. A gente não tem ideia. Então a gente lê o livro e a gente tem uma pálida ideia do que é um adoecimento, um desespero de um suicida. E não é só o teu desespero, é você enxergar o desespero do outro. Além disso, a reencarnação não é uma reencarnação, são várias reencarnações às vezes para que você possa reequilibrar esse corpo astral, que é o corpo perispiritual, e depois você vai ter que repetir a lição que você fugiu com o suicídio. Então, o melhor caminho sempre é procurar ajuda para sair disso. O outro ponto é que muitas vezes tem pessoas que também fazem disso uma forma de torturar o seu semelhante. Sempre assim fazendo, insinuando que vai se matar. E às vezes até acaba se matando, mas se mata torturando o outro. Sempre fazendo uma chantagem com os seus familiares. É desesperador também. E vamos sofrer as consequências disso também. Acabou se matando? Acabou. Mas quanta tortura você fez com os seus familiares? Vai ter que responder por isso também. Como ele diz, é pesado aí os méritos e o demérito. É pesado. Por que você fez? Qual foi? Gente, tem casos de pessoas que cometem o suicídio só para agredir alguém. Entende isso? Bora lá. Convém acentuar, meus caros amigos, que a reencarnação é concessão sublime feita pelo Pai Supremo às suas criaturas para que progridam e se engrandeçam, preparando-se para a herança que lhes estará reservada na glória do seu reino. É de lei, e ninguém há que atinja o seu destino imortal sem palmilhar os degraus do renascimento na Terra ou em outros mundos planetários. Todavia, se a alma rebelde há desperdiçado longo tempo, abusando dessa concessão, com o manifesto desrespeito à lei magnânima que lhe permite tantas vezes o mesmo ensejo, ou seja, a mesma oportunidade, né? Tornar-se-á concessão ainda mais apreciável, porque, geralmente, para tais casos, existirá a intercessão do próprio Mestre Redentor, que ao Criador Supremo suplicará novos ciclos de experimentações, a fim de poder o rebelde reabilitar-se. Isso aqui Jesus falou, que ele não iria sair daqui enquanto houvesse uma lágrima. Então até o Cristo intercede por nós. Agora ele usa aqui, abusando dessa concessão. É isso que nos falta como seres humanos. Aprender a valorizar a reencarnação, a valorizar o tempo que nós temos aqui na Terra, a valorizar o minuto que nós temos aqui na Terra, para fazer o melhor para o nosso processo de evolução. Então, eu me recordo que eu estava caminhando, lá mesmo próximo de casa, e eu passando e olhando, era um sábado à noite, a quantidade de pessoas se preparando para as festas, para os barulhos, as mesas, muitas bebidas alcoólicas, comidas equivocadas e entrar a madrugada dentro. Hoje a gente tem consciência em relação a isso. Mas eu digo, mas não são jovens, já são pessoas de idades até avançadas e ainda com esse comportamento. Ou seja, além de estar desperdiçando tempo, também estão matando o seu corpo. A gente sofre as consequências e vamos ter que responder por não ter aproveitado o tempo e por não ter respeitado o corpo físico, por não ter cuidado do corpo físico da melhor forma que deveria ser colocado, entendeu? Ser tratado. Então, é assim que nós seres humanos vivemos aqui na Terra. Ninguém quer morrer, ninguém quer doença, mas ninguém quer cuidar para não ter doença. Ninguém quer cuidar para ter uma vida mais saudável,
e não vir a desencarnar tão cedo. Então, nós seres humanos somos assim, nós queremos, mas também não nos colocamos para conquistar e para pagar o preço. Não é verdade? Intervir, ou seja, o Camilo também foi falar, né? É algo contrafeito. Do exposto, respeitável irmão, só nos cumpre concluir que, sendo o corpo físico terreno depósito sagrado, como verdadeira dádiva celeste que é, as criaturas encarnadas procederiam com muito mais inteligência se conduzissem à altura da concessão recebida, portando-se com respeito, consideração e prudência durante o período em que se obrigassem a permanecer usufruindo as vantagens morais que a estada no planeta lhes confere? E isso porque evitaria a repetição de existências expiatórias, dolorosas e inevitáveis, resultantes que são do uso do desrespeito às leis veneráveis a que é submetida a vida universal? Entendeu as perguntas que ele Entendi. fez? Qual foram as perguntas que ele fez, Camila? Ele fez assim, então quer dizer que as criaturas, para não repetirem expiações já, deviam se portar com prudência, consideração com o invólucro carnal? É isso que você está me dizendo? Tem que para se portar à altura da concessão recebida. Então quer dizer que nada de abuso. Que é o respeito. E ele falando uma coisa tão sensata, ainda assim meio Contrafeito, chateado. Chateado. Quer dizer que eu não posso Não. Abusar um abusar um pouquinho. pouco? É por isso que a gente fala assim, quando alguém diz, é meu corpo. E tem até um dito que o pessoal fala, né? Meu corpo e minhas regras, né? Não é nem teu corpo e nem tuas regras. Por que a gente diz não é meu corpo? Você pode até fazer, mas você vai ter o resultado do que está fazendo. Dito normalmente é dito por aquelas mulheres que fazem aborto. Né? Exatamente. Então não é assim. O corpo não é nosso porque não fomos nós que construímos o corpo. Ah, foi minha mãe e meu pai. Quem te disse? Quem te disse? Quem construiu o útero de uma mãe? Quem construiu todo o sistema para uma gravidez? Quem teve a sensibilidade de construir uma placenta para alimentar aquele feto, para proteger aquele feto dos malefícios que poderia vir na corrente sanguínea de uma mãe? Não é assim. Então, nós, quando diz que o corpo não é nosso, porque nós teremos que responder pelo que fazer. E não é responder desencarnando, não. A gente responde aqui mesmo. A maioria das enfermidades são resultados dos nossos excessos. Olha aí vamos pegar o nosso André Luiz. Era a hora do André Luiz ter desencarnado? Não. Tanto é que ele chegou no mundo espiritual com Suicídio indireto. Por quê? Ele bebia, fumava e tinha uma vida sexual. Eu não estou julgando, tá? Até porque é um pseudônimo. Mas pra gente ter noção que é o que nós fazemos. E era médico, conhecia as regras da saúde, né? Então foi chegado como suicida. Ou seja, ele teve. E fora nisso, ele adoeceu, ele pegou tanto o câncer quanto a sífilis. Então, ou seja, se for meu corpo, eu vou fazer o que eu quero e eu vou deixar o corpo sã e salvo sempre. E não é assim, porque ele não é meu. Então nós vamos ficar nessa pergunta do Camilo, cenas do próximo capítulo. Leva pra casa Essa pergunta para a gente refletir, né, Carlinha? E aí a próxima semana vamos ver a resposta do irmão João sobre essa pergunta. E não é uma pergunta eu quero aprender, é uma pergunta eu não tenho direito, né? E não é assim, né, gente? Olha, gente, como a gente é bestinha, é tolinho, né? O povo tolinho, o povo da terra, somos nós. A gente perde tempo demais da conta, meu pai. Ave Maria. Foi bom? Então vamos envolver a nossa irmã Carlinha para fazer nossa prece de gratidão. Mãe Santíssima, te
te agradecemos por essa oportunidade de rever nessas vidas as lições do teu filho, do respeito ao nosso corpo, da dádiva que temos da reencarnação, da oportunidade de refazer caminhos que já desprogramamos e aqui estamos para cumprir as novas programações. Ajuda-nos a saber respeitar tudo o que nos chega, a saúde, os amigos, a família, para que possamos ser dignos dessas oportunidades que tu nos dás. Não deixa-nos esquecer dessas lições, te agradecemos por esse rememorá-las e te pedimos sempre a tua presença misericordiosa junto de nós nessa caminhada. Esperamos, com a tua ajuda e dos amigos espirituais, chegar firmes, com ânimo, sabendo que as provas que tu nos dás são o nosso caminho. É por onde temos que passar, é por onde vai luzir a nossa luz. Ajuda-nos sempre, Senhor, e fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.